Presidente da Ucrânia aceita fazer concessões para o fim da guerra. Cessar-fogo de 12 horas garante saída de pessoas pelos corredores humanitários. Traumas de guerra podem sobreviver durante a vida inteira. Assembleia Legislativa começa processo contra deputado Arthur Duval, que ofendeu ucranianas. Ministro Paulo Guedes garante que o Brasil não vai congelar preço dos combustíveis. Brasil bate recorde de exportações de carne bovina. O uso de máscaras contra a Covid deixa de ser obrigatório nas ruas de São Paulo. E o tenista mais idoso do mundo, com 97 anos, busca refúgio contra bombas na Ucrânia. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Após 14 dias consecutivos de intensos conflitos, os ministros das Relações Exteriores, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, marcaram uma reunião para amanhã na Turquia para discutir o fim da guerra. Por enquanto, algumas cidades e até uma maternidade sofreram ataques. Nesta quarta-feira, os dois países concordaram com um cessar-fogo de 12 horas que priorizou uma série de corredores humanitários para evacuar os civis das principais áreas de confronto. Nas últimas 24 horas, cerca de 140 mil pessoas deixaram a Ucrânia. O número de refugiados superou os 2 milhões. Apenas na cidade de Sumi, cerca de 60 ônibus conseguiram deixar a região. Mas as cenas de destruição continuam sem cessar. Hoje, uma maternidade na cidade de Mariupol foi atingida por um intenso bombardeio. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicou em suas redes sociais imagens internas do hospital destruído. Segundo o governo do país, pelo menos 17 pessoas ficaram feridas após o ataque, entre elas, uma mulher que estava em trabalho de parto. Diversas tentativas de cessar fogo e a criação de corredores humanitários na cidade foram feitas desde sábado, mas até agora todas falharam. A cidade de Kharkiv também continuou sendo atacada por mísseis e bombardeios russos. Como forma de intimidação, imagens divulgadas pelo Kremlin mostram tanques russos se movimentando dentro do território ucraniano. Alguns deles portavam a bandeira comunista da União Soviética. Mesmo com as frequentes investidas russas, as negociações entre os governos parecem caminhar a passos lentos. Uma entrevista coletiva da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, trouxe esperança sobre o conflito. Zakharova afirmou que houve progresso no diálogo e que a Rússia não pretende derrubar o governo ucraniano. Por outro lado, em uma entrevista hoje, Zelensky afirmou que deseja encontrar com Putin e dialogar cara a cara com o presidente russo. Zelensky citou também que está pronto para dar passos importantes para pôr fim à guerra, inclusive analisar a probabilidade de fazer concessões, como o possível reconhecimento de Donetsk e Luhansk como territórios independentes. E a inflação na Rússia disparou para 9,15% em fevereiro, atingindo a máxima em 7 anos. A alta geral do índice e a desvalorização do rublo aumentaram os preços de quase tudo. O valor disparou desde o pão até a gasolina. Os produtos aumentaram em média 20% em comparação a janeiro. E o governo do estado de São Paulo desobrigou o uso de máscara em lugares abertos. O anúncio foi feito nesta quarta-feira em coletiva de imprensa. Ao ar livre, não é mais obrigatório usar máscara. Foi isso que anunciou o governo do estado de São Paulo em coletiva de imprensa. Portanto, em lugares como este aqui em que nossa equipe está neste momento, já é possível respirar mais livre. Mas é importante se atentar às recomendações.
O novo decreto retira a obrigação do item de proteção em ruas, praças, parques, pátios de escola, estádios de futebol, centros abertos de eventos, autódromos e demais áreas livres, que agora também poderão receber 100% de ocupação para eventos. Que o cenário é favorável, sim, para os próximos meses, em termos da gente manter um cenário mais tranquilo do que foi até o ano passado. Então, eu estou de acordo que ambientes onde o risco de contaminação, que é um ambiente aberto, é muito baixo, ele é menor ainda, exatamente porque o vírus praticamente está circulando muito menos. É claro que a nova medida não impede a ninguém de continuar usando o equipamento, mas para muita gente, a notícia chega para trazer alívio. Feliz, porque a orelha já está tudo torta. Não aguentava mais usar máscara? Não aguento. Uso porque é obrigatório. Dentro do trem, do metrô, do ônibus, mas fora eu não uso. Eu estou aqui diretamente de Caraguatatuba e recebi a boa notícia. E o governo do estado não está mais exigindo em locais abertos o uso de máscaras. Mais do que compreensível, pois os casos estão caindo assustadoramente, o retorno à normalidade já é uma realidade. Então, venho aí cumprimentar uma decisão sensata que eu espero que seja adotada logo em todo o país. Vamos trabalhar, há muito que se fazer pelo Brasil. Várias capitais já haviam liberado o uso de máscara em locais abertos. Belo Horizonte, Boa Vista, Brasília, Campo Grande, Florianópolis, Macapá, São Luís e Teresina. Em Manaus, o item deixa de ser obrigatório ao ar livre a partir do dia 16 de março. E no Rio de Janeiro, a Prefeitura liberou o uso também em lugares fechados. Por aqui fica a expectativa do paulistano. Espero que as coisas melhorem mais, para que também nos ambientes fechados a gente também continue com a sensação de liberdade, né? O governo do estado já estuda essa possibilidade e deve anunciar novas medidas ainda este mês. Mas, por enquanto, o uso de máscara continua obrigatório em lugares como transporte público, escritórios, cinemas, teatros e salas de aula. Dentro de uma sala de aula, dentro de ambientes que você vai passar algumas horas, num ambiente que não tem uma ventilação tão boa, e muitas vezes as escolas você não consegue manter também o distanciamento, e a pior coisa que tem é os alunos não estarem na escola. Pelo amor de Deus, eu sou totalmente a favor dos alunos na escola para a educação das nossas crianças. Então, como a gente ainda está com uma porcentagem relativamente baixa de segunda dose nas crianças, eu aguardaria um pouco mais. Eu acho que vai ser uma coisa progressiva. A princípio, eu teria um pouco mais de cautela. A infectologista também recomenda a manutenção da máscara para aquelas pessoas que, neste momento, estão com a imunidade mais frágil. Vamos supor que eu tenha um paciente que está fazendo uma quimioterapia, um tratamento para câncer, ou em alguma situação de maior vulnerabilidade. Esta pessoa, ela vai se sentir mais segura, e eu acho correto, caso ela se aproxime de alguém e resolva colocar a máscara. Está num ponto de ônibus cheio de gente, vista a sua máscara. Daí é uma questão muito mais do hospedeiro, ou seja, de quem nós estamos falando agora do paciente ou da pessoa, do que a condição epidemiológica no local. Enquanto isso, muita gente segue sonhando com a volta daquele velho normal sem máscara em qualquer ambiente. Mas a especialista lembra que essa é só mais uma pandemia. Não é a última, nós teremos novas pandemias. Eu tenho sempre falado, e é verdade, os micro-organismos, vírus, bactérias, estão aqui na Terra muito antes da gente. E eles vão permanecer muito mais do que a gente. Então, a gente vai ter cada vez mais de saber manejar essas situações de emergência de uma forma coerente, baseado na saúde, porque dessa vez nós demoramos para sair dessa situação, mas aos pouquinhos a gente está saindo. Santa Catarina poderá ser o próximo estado a suspender a obrigatoriedade do uso de máscaras. O governador Carlos Moisés vai fazer a publicação de um novo decreto no próximo sábado. O estado é o 5º do país com o maior número de vacinados.
O governador Carlos Moisés, em entrevista coletiva em Joinville, falou sobre o uso de máscaras no estado de Santa Catarina. A obrigatoriedade deve estar perto do fim. De acordo com o governador, no próximo sábado, um novo decreto deverá flexibilizar as medidas restritivas com relação à pandemia da Covid-19. Ele lembra que o estado já vacinou mais de 80% da população e também no próximo sábado, dia 12, irá completar 2 anos de pandemia no Brasil e dia 17 em Santa Catarina. A gente sempre discute, ouve com a equipe da saúde, né? Então esse é o encaminhamento que está sendo feito. Eu mencionei que dia 12 completa 2 anos, talvez seja um bom momento até para que a gente possa discutir isso no âmbito administrativo, cruzar as nossas informações, as informações que a gente tem, da transmissibilidade do vírus, né, da ocupação de leitos de UTI e do público vacinável, né, do quanto a gente já vacinou, e provavelmente aí anunciar uma medida nos próximos dias para flexibilização do uso de máscara de forma não obrigatória. Esse é o encaminhamento. O estado catarinense hoje é o 5º do Brasil com maior número de vacinados. A portaria vigente será transformada em uma norma técnica, tirando a obrigatoriedade do uso de máscara e fazendo com que ela seja uma recomendação. Dessa forma, a população poderá decidir se quer ou não utilizar o equipamento de proteção. A Organização Mundial da Saúde alertou hoje que a pandemia de Covid está longe de acabar. A declaração foi feita pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, há 2 dias de completar 2 anos desde que a propagação da doença no mundo poderia ser descrita como uma pandemia. O Brasil ocupa o 4º lugar de maior número de aplicações de vacinas contra a Covid-19 no mundo. Até o momento são 397.872.980 aplicadas. Delas, mais de 68.183.000 são as de reforço. E veja a seguir, ligações de telemarketing deverão ter número padrão a partir de amanhã em todo o país. E veja também que o Brasil bateu recorde de exportação de carne bovina em fevereiro. A exportação de carne bovina subiu e bateu recorde em fevereiro. No primeiro bimestre, as vendas aos mercados internacionais atingiram 342 mil toneladas. A Associação Brasileira de Frigoríficos informou que as exportações de carne bovina do Brasil aumentaram 47% em fevereiro. Um novo recorde para o mês em 182.341 toneladas. A receita com os embarques somou quase 976 milhões de dólares, um avanço de 77% em relação a fevereiro de 2021. Somando a venda de carne bovina aos mercados internacionais nos primeiros 2 meses do ano, chegou a 342.339 toneladas, com receita de mais de 1.780 bilhões de dólares. O crescimento foi de 36% no volume e de 62% em faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. Apesar de reduzir a sua participação nas compras, a China ainda é o país que mais importa carne bovina brasileira, com quase 141 mil toneladas no primeiro bimestre do ano, ou 41% das exportações totais. Segundo a associação, no ano passado, os embarques chineses representavam 47% do total. O segundo maior consumidor da carne brasileira são os Estados Unidos, que aumentaram a quantidade importada de 3% em 2021 para 12,7% neste ano. E com a guerra, a pecuária brasileira pode perder até 14 milhões de dólares por mês com as exportações. Os importadores russos começaram a suspender os embarques brasileiros de carne bovina e também de frango e suínos. Atualmente, a Rússia é a 8ª maior importadora de proteínas animais do Brasil, com uma aquisição mensal média de 20 mil toneladas. O julgamento da revisão da vida toda vai recomeçar do zero.
Na ação, os ministros do STF julgam a possibilidade de os aposentados mudarem o cálculo inicial do benefício, que caiu em 1999 com a introdução do fator previdenciário. Além de revisar o valor, a Previdência teria que pagar atrasados calculados em, no mínimo, 46 bilhões de reais. O placar estava em 6-5 a favor dos aposentados, mas o ministro Cássio Nunes Marques pediu para esquecerem o voto do ministro Marco Aurélio, que se aposentou, e contarem agora com o dele, que substituiu o ministro. A produção industrial recuou em janeiro e ficou abaixo do patamar pré-pandemia. A queda foi puxada principalmente pelos veículos. A produção industrial brasileira caiu 2,4% em janeiro na comparação com dezembro e perdeu boa parte do avanço registrado no mês anterior. Segundo o IBGE, essa foi a maior queda para meses de janeiro desde 2018 e o pior resultado mensal desde março do ano passado. Na comparação com janeiro do ano passado, caiu 7,2%, no maior tombo nesta base de comparação desde janeiro de 2016. Com o resultado, a indústria está 3,5% abaixo do patamar de antes do início da pandemia, em fevereiro de 2020. Em 12 meses, a produção fabril acumulou alta de 3,1%, mas avanços perdem cada vez mais a intensidade. A queda em janeiro foi acompanhada por todas as grandes categorias econômicas e por 20 dos 26 segmentos industriais pesquisados. O destaque negativo foi o grupo de veículos automotores, reboques e carrocerias, que recuou 17,4% de dezembro a janeiro, depois de crescer 18,2% nos 2 últimos meses de 2021. Esse segmento foi seguido por indústrias extrativas, que havia registrado alta na produção no acumulado de novembro e dezembro. O governo federal publicou hoje uma introdução normativa zerando alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS sobre o botijão de gás de cozinha de 13 quilos destinado ao uso doméstico. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a medida incide sobre a importância e a receita de comercialização do produto, que ultrapassou os R$100 em todas as regiões do país. No mercado financeiro desta quarta-feira, o dólar fechou em queda de 0,85%, segunda menor cotação do ano, com operadores se desfazendo da moeda norte-americana em meio a respiro, após turbulências recentes por causa da guerra na Ucrânia. Com isso, a moeda norte-americana encerrou o dia cotada em R$ 5,01 na venda. É o menor patamar desde 23 de fevereiro. Já a Bolsa de Valores fechou em alta de 2,43%, com 113.900 pontos. Por 7-4, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a residência do fiador de um contrato de aluguel comercial pode ser penhorada, mesmo ele sendo o único bem de família, para quitar o débito deixado pelo inquilino. O julgamento diz respeito a um caso ocorrido no estado de São Paulo, que teve repercussão geral, e a decisão deverá ser seguida por juízes e tribunais de todo o país. A partir de amanhã, todas as ligações de telemarketing deverão ter o prefixo 0303. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. A partir desta quinta-feira, todas as empresas de telemarketing serão obrigadas a utilizar o prefixo 0303. Assim, as pessoas saberão quando uma ligação é de uma operadora e poderão escolher atender ou não a essa chamada. Essa mudança foi anunciada pela Anatel no final do ano passado. O consumidor também pode solicitar o bloqueio preventivo das ligações com esse novo prefixo às operadoras. Só que essa medida preocupa a Associação Brasileira de Telemarketing, que justifica que o bloqueio em massa pode levar ao desemprego do setor. Bem, para pedir o bloqueio, basta entrar no site nãomeperturbe.com.br. E se ainda assim as ligações continuarem, o consumidor pode denunciar a empresa. O Ministério da Agricultura informou que a Rússia não suspendeu a entrega de fertilizantes para o Brasil, apesar da dificuldade para a saída de navios. Uma carga com quantidade não revelada está a caminho desde a última sexta-feira. A Rússia é a principal exportadora do produto para o Brasil. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não haverá congelamento de preços de combustíveis.
O congelamento temporário dos preços da Petrobras, uma das alternativas estudadas pelos ministros do presidente Jair Bolsonaro, foi descartado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em conversa com jornalistas. O congelamento vem sendo discutido desde que as altas do petróleo se intensificaram devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Houve, por exemplo, um pedido para que acionistas da Petrobras fizessem uma cota de distribuição diante da guerra, com a suspensão temporária dos reajustes dos combustíveis durante o conflito. A intenção inicial da proposta seria criar um modelo no qual a própria Petrobras bancaria o custo de não repassar a alta de petróleo no mercado internacional. Após os Estados Unidos proibirem as importações do petróleo vindo da Rússia, o preço do petróleo chegou a $130, uma alta de quase 4%. E como não houve consenso, o Senado adiou hoje, pela segunda vez, a votação de 2 projetos que deverão tentar conter o preço dos combustíveis. Durante a sessão de hoje, os parlamentares pediram à Petrobras que suspenda qualquer reajuste até a semana que vem para que sejam feitas novas negociações. Várias empresárias decidiram fazer uma reunião em Dourados, no Mato Grosso do Sul, para um chá das mulheres, com palestras e exposição fotográfica. O evento, nesta Semana Internacional da Mulher, mostrou que elas podem ser empreendedoras de sucesso. A Associação Comercial e Empresarial de Dourados preparou uma programação para celebrar o Mês das Mulheres, destacando o perfil das mulheres empreendedoras. A agenda conta com palestras, chá das mulheres, despertar para o trabalho e roda empresarial. A ACED, a Associação Comercial e Industrial de Dourados, todos os anos tem se preocupado em valorizar essa fonte empreendedora que tem nas mulheres, né? Haja visto que a mulher vem se destacando em todas as áreas de atuação. Inclusive, eu sou prova viva, né? A minha área é totalmente voltada para o público masculino, oficina, veículo, loja de reposição de peças, que efetivamente não teria nada a ver com a mulher, né? E a ACED teve sempre essa preocupação de valorizar todas as empreendedoras, mulheres empreendedoras, no seu ramo ou em ramos exóticos, né? Como é o caso da minha empresa, do meu trabalho. O terceiro chá das mulheres empreendedoras aconteceu no auditório da sede. O evento contou com a designer de produtos, a empresária Beatriz Branco, falando sobre o empreendedorismo que transforma, a exposição Natureza Mãe, Aves Livres, Meio Ambiente Saudável, da fotógrafa Suzana Aracaki, e a apresentação musical de Dani Muniz. Hoje as mulheres têm voz, né? Alguns anos atrás as mulheres não podiam nem abrir a sua conta bancária, sem ter às vezes o marido junto para assinar, né? Então elas não se sentiam ouvidas, né? Elas não ouviam e não eram ouvidas, porque elas não tinham direito de voz, muitas vezes, e de seguirem seus sonhos. Então hoje a gente está vivendo essa mudança, né? E eu sou, inclusive, a primeira mulher de todas que vieram antes de mim a ter o seu negócio. Então nunca nenhuma vó, nem mãe teve seu negócio antes de mim. Então me sinto nessa responsabilidade também de trazer, né, esse sonho que muitas mulheres que vieram antes de mim tiveram de poder colocar suas ideias no mercado, né, transformar sonhos em realidade. Já no dia 16 de março acontece o Despertar para o Trabalho, no formato presencial e online. A psicóloga Ana Paula Leite vai abordar o tema Por que preciso me manter motivado no ambiente de trabalho. Lembrando que o Despertar tem palestras mensais para todos os trabalhadores do comércio, empresários e interessados. Este ano, o nosso departamento de eventos da sede resolveu inovar fazendo o mês das mulheres. Então, para não se restringir apenas no dia. Então, no dia 16 e 24, já tivemos no início, no dia 3, a palestra online e vamos continuar, então, só que no formato diferente. Hoje é presencial e na continuidade das nossas atividades em homenagem às mulheres, será de forma, então, virtual, online.
Finalizando o mês em comemoração às mulheres, a sede irá promover a primeira roda empresarial no dia 24 de março, com o tema Os Desafios da Mulher no Mundo Empreendedor e Casos de Sucesso. As informações e inscrições podem ser acessadas pelo site www.assededourados.com.br/agenda ou pelos telefones 3416-8653 ou 98402-6711. E veja a seguir, o ex-presidente da República, Michel Temer, é absolvido no inquérito dos portos. E ainda, os traumas de guerra podem persistir durante a vida inteira. Todo mundo está esperando por um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, mas para quem está vendo tudo de perto, o fim da guerra pode nunca chegar. O impacto emocional nas pessoas é um assunto delicado. Segundo especialistas, a saúde mental delas pode ficar abalada pelo resto da vida. Vamos acompanhar na reportagem de Kleber Werneck. O olhar é puro, infantil, o rosto angelical. Mas as lágrimas são de quem está sendo forçado a amadurecer muito cedo por causa da guerra. A história do pequeno Mark Goncharuk, de 11 anos, emocionou o mundo. Ele foi gravado quando deixava a Ucrânia junto com a mãe. E contou que o pai teve que ficar para trás, pois os homens estão proibidos de sair do país. Mark é um dos refugiados da Ucrânia, em sua maioria idosos, mulheres e crianças, que fugiram da guerra, mas talvez levem a guerra consigo para sempre. A saúde mental é uma das maiores vítimas da guerra. A experiência de vivenciar ou participar diretamente de um conflito armado pode causar traumas profundos em uma pessoa, segundo os especialistas. Um estudo feito nos Estados Unidos aponta que mais de 50% das pessoas que participaram de uma guerra sofrem com pesadelos constantes, sensação de perseguição, insônia e ansiedade. Danos que são causados pelo estresse pós-traumático e podem perdurar pelo resto da vida. O estresse pós-traumático, né? Ele é definido por um momento, né, que você tem um evento qualquer, pode ser a perda de um familiar, pode ser uma deflagração de uma guerra, por exemplo, e a partir desse momento a pessoa vive dali para frente, né, como se ela tivesse super sensibilizada, né? Ela está super sensibilizada a vários estímulos, ou seja, se ela lembra da guerra, por exemplo, poxa, já é motivo para ela chorar, para ela ligar para o restante da família, se ela já se sente acuada, né? Para os brasileiros que estavam na Ucrânia, foi ainda mais difícil lidar com a situação, por não terem preparo e experiência em conflitos. Ao contrário dos ucranianos, que aprendem desde cedo como reagir a um ataque inimigo. A Kedma presenciou alguns bombardeios de perto. Ela é jogadora de futebol e morava em uma cidade próxima a Kiev. No Brasil não tem isso. Então eu não tive uma preparação igual as pessoas daqui têm, que eles ensinam na escola como reagir a uma invasão. E para mim eu não tive esse preparo, eu nunca esperei passar por isso. É uma coisa totalmente fora da nossa realidade, né? Aqui a gente não tem tsunami, não tem catástrofes naturais. Lá eles já vivem essa questão da independência, né? Essa questão da guerra, essa questão de conflito, né? Em si, há muito tempo. Desde o início do conflito, mais de 2 milhões de refugiados deixaram a Ucrânia, segundo dados oficiais da ONU. E os especialistas afirmam que essas pessoas têm mais chances de desenvolver traumas futuros do que os combatentes que estão na linha de frente. Isso porque os soldados estão focados em cumprir uma missão e, por isso, têm menos tempo para avaliar as perdas e prejuízos causados pela guerra.
como se fosse uma autossuficiência mental, né? O cara tá ali, por mais que ele esteja ainda com frio, esteja na pior, esteja com medo, a família dele não sabe onde ele está, mas ele está lutando pelo país dele. Então, a longo prazo, né, esse paciente vai ter um risco de trauma um pouco menor, né, historicamente falando. Um abalo psicológico que podia ser visto na brasileira Liara ao chegar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Junto com o filho, o marido, o jogador Maicon, e um grupo de brasileiros, ela ficou em um bunker dentro de um hotel por vários dias, até conseguir deixar a Ucrânia. É difícil falar como serão os nossos próximos dias, como será daqui para frente, se a gente voltará ou não. O momento agora é de poder curtir o meu pai, a minha mãe, cuidar da minha mente, que está muito cansada, muito fragilizada. E nem os especialistas sabem dizer qual pode ser o tamanho do trauma causado pela guerra. Afinal, como esquecer momentos como esse, que foi gravado por um jornalista turco? Convocado para lutar na guerra, um pai se despede da filha. Os dois choram compulsivamente. Era de fato um adeus, pois a única certeza deles naquele momento é que nunca mais seriam os mesmos. E de acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 669 mortes e 13.892 novos casos. Dos mais de 29.193.000 diagnósticos contabilizados até hoje, mais de 27.470.000 pessoas se recuperaram e mais de 1.068.000 estão em acompanhamento. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, enviou ao escritório de advocacia que representa o aplicativo de mensagens Telegram no Brasil um ofício em que a corte pede colaboração para combater a divulgação de fake news no país. O TSE já firmou acordo com várias outras plataformas, como Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, YouTube e Twitter. Segundo a corte, 72 entidades já aderiram ao programa permanente de enfrentamento à desinformação. O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo deu início ao processo que pode gerar a cassação do deputado estadual Arthur Duval por conta dos áudios vazados com declarações desrespeitosas sobre as mulheres ucranianas. Ele terá o prazo de 5 dias úteis para apresentar a primeira defesa após ser notificado. Nessa primeira fase, um único processo disciplinar com 21 representações contra o deputado foi elaborado pelo Conselho de Ética, que também o advertiu formalmente no processo que corre na Justiça, em que um dos seus assessores teria batido o ponto de presença na Alesp, mesmo estando fora do Brasil. Depois da defesa prévia, que deve acontecer semana que vem, a Alesp vai decidir pela abertura ou não do processo disciplinar e escolher um relator entre os 11 membros do Conselho para definir a pena de Arthur Duval, que pode ser uma simples advertência ou até mesmo a cassação do mandato. Nessa segunda fase do processo, o parlamentar terá o prazo de 5 sessões para apresentar sua defesa e o Conselho votará se aceita ou não a punição estabelecida pelo relator. Para que uma punição seja aplicada, pelo menos 48 deputados precisam votar favorável à decisão. Mais de 30 deputados já assinaram representações contra Arthur Duval, segundo Maria Lúcia Amari, presidente do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo, que disse também que a comissão dará a resposta que a sociedade espera. O ex-presidente Michel Temer e outros 5 réus no processo aberto a partir das investigações no caso do Decreto dos Portos foram absolvidos hoje pela 3ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em Brasília. A decisão unânime foi tomada na análise de um recurso do Ministério Público Federal que tentava derrubar a decisão de primeira instância que encerrou a ação penal por suposta corrupção e lavagem de dinheiro.
As eleições deste ano têm várias novidades para os candidatos que vão fazer campanha através das redes sociais. O eleitor poderá receber no celular, através dos aplicativos de mensagens, informações sobre os candidatos, mas quando a pessoa sinalizar que não tem mais interesse naquele conteúdo, a Justiça deverá determinar a remoção sob pena de multa. O Tribunal Superior Eleitoral modernizou a legislação sobre a propaganda eleitoral na internet e impôs regras para os candidatos que têm intenção a usar as redes sociais para angariar votos. A propaganda paga está proibida na internet. O candidato não poderá contratar pessoas físicas ou jurídicas para publicações de cunho político, mas o impulsionamento é permitido a partir da pré-campanha, desde que não haja disparos em massa. Apenas empresas cadastradas na Justiça Eleitoral poderão fazer esse impulsionamento. Não será permitido pedir votos explicitamente e o limite dos gastos deve ser respeitado. Também não é permitido ao candidato ou partido realizar show virtual ou presencial. A única exceção é a realização de show com o objetivo de arrecadar recursos para a campanha, sem pedido de voto. Nesse ano, pré-candidatos também poderão fazer propaganda eleitoral entre janeiro e agosto, desde que não haja pedido de voto. Outra alteração importante que eu considero é a possibilidade de realização de show para arrecadação de recursos. Ou seja, artistas podem realizar shows com a finalidade de arrecadar recursos para a campanha de determinado candidato. Como se sabe, há muitos anos no Brasil é proibida a realização de showmício, aquele show com a finalidade de entreter o eleitor e cujo objetivo era fazer propaganda eleitoral e pedir voto, e esse showmício continua proibido. A inovação é essa possibilidade de realização de show por artistas com o objetivo de arrecadar recursos, mas é importante destacar que nesse show não será permitida a realização de nenhum tipo de propaganda eleitoral, nem o pedido de voto. Por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, o envio de mensagens para o eleitor é permitido, mas apenas para aqueles que quiserem. Quando o eleitor sinalizar que não tem interesse naquele conteúdo, o candidato deve cessar o envio, sob pena de multa. Como estratégia de comunicação, o WhatsApp e o SMS ele pode ser usado nessa campanha, porém com parcimônia. Caso o usuário não tenha fornecido os dados para estar nessa lista de conteúdo, ele pode pedir para ser retirado. Até porque a LGPD está aí para proteger os nossos dados, a Lei Geral de Proteção de Dados, que desde 2020 está em vigor. Então, caso nessas eleições o usuário peça para sair e ele não for retirado dessa lista, ele pode acionar o Ministério Público ou a Justiça Eleitoral. Caso o eleitor não tenha se cadastrado para receber mensagem e comece a receber, ou tenha se cadastrado e depois se descadastrou, o candidato tem um prazo para deixar de enviar as mensagens e caso ele não cumpra esse prazo, ele poderá ser punido com pena de multa no valor de R$100 por envio de mensagem que o eleitor informou que não tem o interesse de receber. A Justiça Eleitoral também busca combater a disseminação de notícias falsas. É proibida a veiculação de propaganda que desinforme ou ridicularize um candidato. Além disso, quem fizer publicações mentirosas com o objetivo de descredibilizar o processo de votação poderá responder pelo uso indevido de meio de comunicação com responsabilização penal. Além disso, o TSE assinou acordo com as principais redes sociais com o objetivo de combater a disseminação de desinformação no processo eleitoral. Uma outra estratégia já adotada nas redes sociais administradas pela empresa Meta, ou seja, o Facebook e o Instagram, é a inclusão de um selo que informa que aquela publicação trata de eleição. Ação semelhante já ocorre em publicações sobre a Covid-19. A publicitária especialista em marketing político, Nani Blanco, destaca, no entanto, que o selo em si não impede a divulgação de informações falsas e é responsabilidade de cada um buscar fontes confiáveis para a checagem de dados. As publicações patrocinadas, elas vão conter um selo que indicará que isso se trata de um anúncio político. Porém, nem sempre isso vai impedir que uma fake news seja divulgada por aí. O mais importante nessas campanhas, além da gente verificar
se tem ou não o selo político, é se informar sobre o que aquela notícia trata. Para isso existem os sites de checagem e a gente pode também procurar outras fontes e não ficar focado somente em um anúncio. Então é importante que a gente tenha consciência que nem sempre o anúncio político ele irá se tratar de um anúncio que não contenha fake news. Mas as redes sociais estão se juntando para que o disparo de fake news seja bem menor do que a última eleição. E veja a seguir, famoso barco desaparecido é encontrado na Antártica. E ainda, tenista idoso mais velho do mundo busca refúgio das bombas na Ucrânia. A prevenção de acidentes no trânsito depende da atenção de motoristas, pedestres e de condutores de veículos não motorizados que circulam pelas vias públicas. Mas outro fator importante para evitarmos acidentes é a manutenção e a boa conservação de ruas, estradas e rodovias. Na Bahia, por falta de locais para os motoristas estacionarem ou pararem rapidamente para deixar passageiros em Teixeira de Freitas, é muito comum os flagrantes de infrações. O centro comercial de Teixeira de Freitas costuma receber todos os dias um grande número de pessoas provindas de diversas cidades e povoados da região. Infelizmente, a falta de estrutura, principalmente no trânsito, gera transtornos. Edmar diz que há falta de vagas para parar e estacionar. Rapaz, é um transtorno tremendo, cara, porque eu não sei se é a cidade que não comporta mais, né, a quantidade de carro, o fluxo de carro no centro, e as pessoas deixam o carro e a gente chega, às vezes eu já fui penalizado, porque às vezes é só no desembarque do passageiro, tá metendo um embarque ali, e às vezes a coisa é rápida, que se dá aquela paradinha, e aí já chega os guardas já notificando, era até uns 15 dias mais ou menos, eu fui notificado só para desembarcar o passageiro, eu cheguei, cara, moço, me ajude, tipo assim, que eles estão vendo que não tem lugar para a gente parar, e nós, às vezes, deixar aí ter um idoso, tá entendendo? Ali é só aquela parada, o idoso tem que ficar naquele local. Sem alternativas, muitos acabam cometendo diversas infrações de trânsito. Há quem estacione em local proibido, em fila dupla, onde é exclusivo para deficientes. Tem ainda aqueles que ultrapassam o tempo dos rotativos. Qualquer espaço é utilizado. Em alguns casos, até as rampas para cadeirantes são obstruídas pelos veículos estacionados em local irregular. Para este motorista por aplicativo, além de mais alternativas para estacionar, é essencial trabalhar outras duas questões. Fiscalização e falta a compreensão dos motoristas também, que muita gente não sabe o que é placa que é sentido proibido, o lugar que é proibido estacionar, então as pessoas não colaboram também, entendeu? É meio complicado. Segundo o seu Aguinaldo, para quem vem de fora, fica difícil lidar com o trânsito da cidade, devido às inúmeras imprudências. É necessário também maior sinalização. Às vezes o cara não é nem daqui, ele não sabe ensinar o cara aqui, assim, é dessa maneira, né? Tem que ter sinalização, que é o que falta dentro de Teixeira de Freitas. Genivaldo mora no povoado de Santo Antônio, vem sempre a Teixeira. Segundo ele, a cidade precisa ser preparada para melhor receber o grande fluxo de veículos. Creio que precisa realmente de uma intervenção pública para que possa melhorar para ficar 100% de qualidade. Obrigado. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou hoje a indenização dos moradores que vivem em áreas de risco. A proposta é do prefeito Ricardo Barros, do MDB, que deverá sancionar a lei. As famílias que forem removidas de áreas de risco deverão receber o valor do imóvel, além de uma bonificação de até R$30 mil. O valor total não deverá superar os 60 mil. Para o caso de imóveis comerciais, a indenização poderá chegar a R$70 mil. Um famoso barco que estava desaparecido há mais de um século foi localizado na Antártica. 107 anos após o naufrágio, os destroços do barco Endurance do explorador Ernest Shackleton foram encontrados no mar de Weddell, no Oceano Antártico. De acordo com cientistas, a embarcação estava a uma profundidade de 3.008 metros e a 6 quilômetros do local do acidente.
A expedição de busca incluiu quase 100 pessoas e zarpou da África do Sul em 5 de fevereiro. Há mais de um século, o irlandês Shackleton tentou cruzar a Antártica em uma travessia de 2.900 quilômetros através do continente congelado, passando pelo Polo Sul. Em janeiro de 1915, o navio ficou preso em um bloco de gelo no mar de Weddell. O barco permaneceu encalhado por meses até ser perfurado pelo gelo e afundar. A expedição se tornou uma missão de sobrevivência da tripulação, que acampou durante meses e acabou se refugiando na inóspita ilha Elefante. Shackleton partiu em busca de ajuda com alguns companheiros em um precário bote até as Ilhas Geórgia do Sul. Ele retornou e conseguiu resgatar com vida toda a tripulação. A expedição é recordada até hoje como uma viagem heróica. A expedição que localizou o Endurance no fim de semana usou tecnologia de última geração, como drones submarinos, para explorar a região descrita pelo próprio Shackleton como a pior parte do pior mar do mundo. 4 meses depois de realizar o sonho de jogar com o multicampeão do Grand Slam Rafael Nadal, um tenista amador de 97 anos busca refúgio em Kharkiv, enquanto as forças russas bombardeiam a cidade ucraniana. O idoso detém o recorde mundial do Guinness como o atleta de tênis mais velho do mundo. Ele quer que a guerra acabe o quanto antes para poder voltar a competir no Campeonato Mundial de Sêniors. Diante da violência da guerra no território ucraniano, o atleta veterano tem uma meta. Espero viver para chegar aos 100 anos. Por isso, tenho que sobreviver a esta situação assustadora. Stanislavski estabeleceu uma rotina durante os dias de conflito armado para que se mantenha em segurança e em breve possa voltar a fazer o que mais gosta, que é jogar tênis. Estava em casa e desde que a guerra começou, praticamente não saí daqui. As pessoas estão me apoiando. Meu patrocinador me enviou suprimentos e a geladeira está cheia. Fico sentado em casa sem ir a lugar nenhum e tenho conseguido dormir à noite. Minha filha Tânia está na Polônia e quer me levar para lá, mas decidi ficar aqui. Eu tenho deficiência auditiva, então não ouço nada. À noite há bombardeios e de manhã as sirenes de ataque aéreo soam novamente. Minha casa está intacta, estou vivendo normalmente. O tenista ucraniano sobreviveu à Segunda Guerra Mundial, quando atuou como engenheiro na construção de aviões de guerra soviéticos que combateram os nazistas. Nunca pensei que teria que passar por outra guerra na qual pessoas de ambos os lados estão morrendo. Mães estão perdendo seus filhos e esposas estão perdendo seus maridos. O que isso significa? De que adianta? No século XXI não pode haver guerra. A invasão russa precisa ser interrompida. Um acordo entre os dois países precisa ser alcançado. Para Stanislavski, o fim do conflito também significaria a chance de voltar a competir, desta vez no próximo Campeonato Mundial de Sêniors, na Flórida. O ucraniano começou a praticar o esporte de forma amadora aos 13 anos e ultimamente costumava treinar 3 vezes por semana. Tênis é a minha vida, o meu destino, mas só comecei a competir aos 90 anos. Joguei no exterior, participei de campeonatos mundiais graças ao apoio de patrocinadores. Quero que a guerra termine para estar no Mundial, que é no final de abril e início de maio. E veja como foi alguns dos testemunhos de pessoas que saíram vitoriosas. A senhora foi o quê? Sim, eu sofri um acidente de moto e não estava conseguindo essa perna, sempre andava assim mancando. Agora eu não consegui dar a volta da vitória e recebi a minha vitória. Vem aqui, mostra pra nós que o pessoal quer ver até aqui no telão aqui. Como é que a senhora chegou aqui hoje? Quanto tempo tem isso? Já tem 23 dias. Agora anda normal. Não conseguia dizer. Ei, Jesus! Lá atrás. Eu tenho 10 anos que eu tenho artrose, eu cheguei aqui com as pernas duras, né? Mas eu vim de carro. E agora tá mole a perna, tá dando para virar. E como é que a senhora andava com essa perna dura? Tava doendo. Meu filho tá ali. Mas andava devagar? Como é que era? Eu ando com bengala. Ainda tá com a bengala aí? Com bengala e meu filho me ajuda quando vem aqui, né? Então vem aqui no corretor, mostra como é que a senhora andava com a bengala. Assim. Agora põe a bengala nas costas. Para um pouquinho, põe a bengala nas costas. Se a perna ficou boa, só vai andar bem agora. Então pode andar. Pode andando que Deus está curando a senhora.
O nosso Deus é tremendo. Ele quer que exercitemos o juízo e façamos também, para as pessoas serem abençoadas, a prática da justiça. Nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Ótimo fim de noite e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.